Então, nós lemos aqui, para a honra e glória do Senhor, Marcos 3:33, e esse verso ele é muito profundo, é um fato muito atual, inclusive, porque é uma pergunta que Jesus Cristo faz para os seus discípulos, né? Aí a pergunta que eu traduzi diante deste verso é: quem é a minha família? Porque o cenário que nós estamos refletindo agora, neste verso, em Marcos 3:33, ele se dá na cidade de Cafarnaum, quando Jesus, onde ele morava, a cidade em que ele morava, né? A gente vai perceber aí no capítulo 2, no capítulo 3, no serviço, no ministério, onde Jesus percorria, realizando milagres, falando a respeito do seu ministério, do serviço que ele viria e que estava realizando nesse tempo. Então, durante esse ministério, durante esse serviço de Jesus ali nesse texto que nós lemos, Jesus Cristo está em Cafarnaum, ele esteve no mar falando do amor de Deus, ele esteve na sinagoga, ele esteve num monte em oração. Aí, por fim, ele entra numa casa. E nesta casa, como já vinha acontecendo, ele é acompanhado por uma multidão. Esta multidão que o cercava, que o espremia, estava atrás dos seus milagres. Estava atrás dos seus milagres. Porque onde Jesus passava, milagres aconteciam. E no meio dessa multidão, existia naquele cenário as pessoas também, os fariseus, os herodianos, os escribas e os discípulos. Essas pessoas estavam todos misturados no contexto desta multidão. A multidão buscava milagres, esses hipócritas buscavam confrontar a pessoa de Jesus com aquele ministério, com aquele serviço, buscando na pessoa de Jesus erros, buscando na pessoa de Jesus, ou no seu comportamento, ou no seu trabalho, buscando coisas para que pudessem acusá-lo, para que pudessem atingi-lo, né? Ou mesmo interessados aí, né, em destruir a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele chegou para mudar, ele chegou para mexer com as estruturas da religiosidade, com a estrutura da sociedade, com a estrutura do império. Jesus chegou para estremecer tudo aquilo que o mundo secular havia construído durante todo este tempo em que a humanidade caminhava sob os preceitos da lei, né? E muitos que não andavam até pelos preceitos da lei, andavam pelos seus próprios preceitos, pelo seu próprio caminho. Então, nós lemos aí, a Regiane leu com muito carinho, né? Este verso, no momento em que Jesus entra nesta casa, a multidão, eles entram nessa casa e eles estão ali espremendo Jesus, tanto é que eles não conseguiam nem se alimentar direito. E aí, nesse momento, chega do lado de fora a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. E eles chegam do lado de fora e mandam chamar Jesus. E eles mandam chamar Jesus, e aí alguém vem para Jesus e diz: olha, eis que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Isso está no versículo 32. E aí, no verso 33, Jesus respondeu dizendo: quem é minha mãe ou meus irmãos? E no 34, Jesus Cristo dá a resposta para a nossa pergunta: quem é a minha família? Jesus Cristo vai dar a resposta no versículo 34, e ele, olhando em redor para o que estávamos assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e mãe.
Amém? Então, Jesus Cristo, ele diante de um serviço que ele está realizando em prol da humanidade, porque ele está ali cumprindo tudo aquilo que havia sido dito a respeito dele nas profecias, tudo aquilo que estava escrito sobre ele nas Escrituras Sagradas, Jesus está cumprindo este serviço, cumprindo seu ministério, ele está focado, ele tem um propósito, e a multidão está ali espremendo, a multidão está ali buscando os seus milagres, os hipócritas estão cercando Jesus, tentando atrapalhar este serviço, este ministério, e Jesus está acompanhado dos discípulos que o seguiam, que se submetiam ao aprendizado dele. E aí Jesus, diante dessa notícia, ele fala assim, a minha família é esse pessoal que está aqui assentado junto de mim. Esta é minha família. Então, eu confesso aos irmãos que hoje pela manhã eu buscava para Deus, Senhor, o que nós vamos discutir nessa segunda-feira para os irmãos e pedir a Deus que trouxesse uma palavra. E de imediato, Deus me trouxe este verso à cabeça, me trouxe esta pergunta: quem é a minha família? Então, é a pergunta que eu faço para vocês diante do cenário que nós vivemos hoje, diante do contexto em que estamos inseridos a nossa vida. Quem é a minha família? Então, a primeira resposta que vem para nós, é que a minha família é aquela que faz a vontade de Deus. Não é isso? Jesus diz. Então, quem faz a própria vontade não é família. Então, por aí, nós já vamos buscar para nós uma reflexão muito séria. Não é à toa que nós aqui nos tratamos e nos cumprimentamos como irmãos em Cristo, porque Cristo, pelo poder da cruz de Cristo, é que nós fomos feitos filhos de Deus. Se nós somos feitos filhos de Deus, nós somos irmãos. Se somos irmãos, somos a família de Jesus Cristo, porque para a honra e para a glória do Senhor, estamos aqui cumprindo a vontade de Deus. Então, aquele que não faz a vontade de Deus não é família de Deus. A gente vê muita gente por aí vivendo nesse engano, se achando que Deus é Pai. Tem muita gente rezando o Pai Nosso aí, mas ele ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele ainda não confessou os seus pecados. Ele ainda não se declinou para a obediência aos preceitos que Jesus Cristo ordenou para quem o quisesse segui-lo. Nós já falamos disso aqui várias vezes. Então, há alguns requisitos para que possamos ser família de Deus. Porque a família, irmão, que o mundo secular está tentando empurrar goela abaixo da sociedade, nós sabemos o que é. Nós sabemos o que é, o que está acontecendo neste mundo aí. Nós estamos sendo lacrados, estamos sendo sofrendo preconceito, estamos sendo discriminados, estamos sendo tidos como pessoas que não fazem parte deste mundo. De fato, não fazemos parte. Mas nós podemos sentir atualmente na pele esse distanciamento que a sociedade como um todo tem dispensado, tem tratado o povo de Deus. Há um distanciamento. Por quê? Porque nós incomodamos a cultura do mundo, nós incomodamos os valores do mundo, nós incomodamos o erro do mundo. Quando nós estamos num ambiente, num cenário, num contexto qualquer, como crentes, como pessoas confessas a Jesus Cristo, nós expomos as coisas erradas. Porque eu não sei se você já ouviu dizer, mas eu vou falar aqui mais uma vez. Onde a luz chega, ilumina e as trevas batem em retirada. E quando há luz no ambiente, tudo se faz notório. Então, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você é luz. Onde você colocar a planta dos teus pés, se houver acontecendo algo errado, tem que parar, tem que cessar, porque a luz incomoda, a luz faz as trevas baterem em retirada.
Amém? Então, irmãos, a minha reflexão é por quê? Porque nós estamos acompanhando. A gente vê na internet, no Facebook, no Instagram, em qualquer veículo de comunicação, de mídia digital, nós estamos percebendo isso. Há hoje em dia algo muito sério, que é a questão da lacração, que é a questão do preconceito, a discriminação, é a crentofobia que está acontecendo hoje, e nós estamos sendo discriminados. Mas, olha, em nome de Jesus, acalma seu coração, tenha cautela nas suas reações, porque é para ser assim mesmo. É para ser assim mesmo. Nós estamos vendo aqui nesse cenário o próprio Jesus Cristo, em serviço no ministério, que ele tinha o propósito de salvar a humanidade, uma parte da humanidade o envolvia, o espremia, alguns em busca só de milagres, outros em busca de apontamentos, acusações, outros dificultando, atrapalhando o caminho de Jesus. E por incrível que pareça, neste cenário, neste contexto, havia Judas Iscariotes. Às vezes, ovelhas se disfarçam no meio da igreja para trair o ministério de Jesus. Então, nós estamos diante de um cenário, irmão, de muita seriedade, em que nós precisamos, de fato, obter de Deus o dom de discernimento, o dom de fé, para que a gente possa lidar com estas questões que o mundo atual nos apresenta, que o mundo atual nos espreme, que o mundo atual tenta nos lacrar e dificultar a caminhada do crente. Nós precisamos obter de Deus discernimento espiritual e muita paciência para que a gente não esteja envolvido neste cenário. Porque a família de Deus é aquela que está assentada e junto de Jesus Cristo. Eu sei, irmãos, é sério isso. Muitas vezes, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no meio da nossa parentela, nós teremos pessoas que convivem conosco no lar que não são a família, no contexto bíblico. Porque se nós formos olhar pelo dicionário do mundo secular, o que é família? Família é um grupo de pessoas que possuem laços afetivos ou grau de parentesco, que possuem vínculos legais, ou pessoas que compartilham a mesma casa. Esta é a definição de família no contexto do mundo secular. Olha o que o mundo está colocando hoje em dia. Estão querendo mudar a definição de família. No dicionário do mundo secular, já existe a sua própria definição, que aceita essa questão. Vínculo afetivo. Compartilhando a mesma casa, o mesmo teto. Então, hoje em dia, o mundo quer empurrar a goela abaixo da sociedade, principalmente de nós que defendemos outro princípio, o princípio bíblico, de que família não é isso. Família, para nós, são aqueles que podem ser chamados filhos de Deus. Porque se todos fossem filhos de Deus, verdadeiramente todos seriam família. Mas, irmãos, a gente não pode se esquecer das coisas do princípio. Quando Deus criou a família, quando a família desobedeceu a Deus, eles se apartaram do contexto de Deus, se apartaram da casa, da morada em que Deus havia preparado para a sua família, porque havia um relacionamento entre Deus e aqueles primeiros humanos. Mas eles desobedeceram a Deus e preferiram montar a sua própria família, distante do relacionamento de Deus. Então, nós vamos entender que, consequentemente, por esta desobediência lá no início, prevalece para a humanidade conceitos produzidos pela própria humanidade.
Por quê? Porque a humanidade procura a satisfação, a justificativa para si mesmo, diante de suas próprias ideias, diante de seus próprios conceitos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Aí ela tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu com ela, e ambos se afastaram de Deus. Então, o homem, ele procura para si aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é desejável, mas para si mesmo. Há um egoísmo neste ser humano, porque ele está preocupado consigo mesmo. Ele está buscando para si mesmo. Então, este homem, com este conceito, com esta definição de família que o mundo secular traz lá de trás, e aos dias de hoje é o mesmo conceito. Esta não é a família de Deus, irmãos. Eu quero que você esteja com o seu coração tranquilo. Eu quero que você esteja descansando na paz do Espírito Santo, porque muitas vezes eu sei o que eu estou falando. Porque muitas vezes nós ficamos entristecidos, nós ficamos com um sentimento muito, talvez até desesperador, porque nós gostaríamos que os nossos irmãos de sangue, nosso pai, nossa mãe, todo esse povo estivesse debaixo da cruz de Cristo. Nós gostaríamos e nós sofremos, nós temos compaixão por isso, é verdade. Faz parte da aflição de Jesus Cristo. Nós sentimos a dor que Jesus sentiu quando viu Lázaro morto ao quarto dia. Tem muita gente morta no quarto dia. Tem muita gente que não ressuscitou no terceiro dia com Jesus. Nós sofremos por isso, irmão. Mas não se desespere. Não fique triste. Nós temos um projeto, nós temos um propósito aqui neste grupo. Nós demos aqui o nome de Lar Moriá, lugar consagrado. Nós estamos aqui debaixo da vontade do Altíssimo, apresentando a Ele o nosso clamor, a nossa petição, para que Deus, pela sua infinita misericórdia, possa alcançar cada membro da nossa família, nem que seja no leito de morte, irmão. Por isso eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se prepare, tenha a palavra de evangelização dentro da sua mente, na ponta da sua língua, porque Deus vai preparar o momento para que você possa alcançar o seu familiar, para a família de Jesus Cristo. Se prepare, irmão, esteja pronto sempre. Leia a Bíblia, memorize essa Bíblia. Treine esta Bíblia, treine. Sabe como é que treina, Toninho? Você pega uma passagem que nem essa e você lê e tira dali os verbos, as ações do contexto desta frase e vá lá na frente do espelho e fica verbalizando aquela palavra, se preparando, porque Deus vai usar a sua vida para falar da família de Deus para a sua família deste mundo secular. Então, irmãos, eu pedi a Deus, Senhor, eu não quero viver afastado da minha família, irmão, eu tenho 10 irmãos. Eu tenho 10 irmãos. Não tem nenhum. Eu tenho só um que foi batizado, mas mesmo assim está afastado dos caminhos do Senhor. Eu fico triste, que eu gostaria que todos... Imagina, Toninho, que benção seria, já pensou? O irmão Elias na igreja lá e toda a família Rodrigues lá. Pensa, Amélia, são 15 irmãos. Pensa todo mundo lá, glorificando, louvando o nome do Senhor. Pensa que benção, irmão.
mas eles estão envolvidos no contexto de família do mundo secular, porque eles ainda não tiveram esta palavra para reflexão, para entender que a verdadeira família é aquela que está assentada e junto a Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, porque na hora que o irmão que não está aos pés do Senhor falar conosco, nós vamos falar, irmão, vou fazer uma leitura para você aqui, o que Jesus Cristo falou, quem é a família dele. Olha aqui, Marcos 3:33, 3:34, 3:35, olha o que ele disse. A família dele é aquela que está assentada e junto a ele. As pessoas precisam entender isso, irmão. As pessoas estão fazendo de conta que família é esse contexto que o mundo secular está apresentando. As pessoas estão rejeitando a família dos princípios cristãos. O modelo que Deus deu para a humanidade, as pessoas estão rejeitando. As pessoas estão perdendo o medo da eternidade. Irmão, o medo que eu falo é o medo de respeito, o medo de reflexão, o medo da. Irmão, pelo amor de Deus, se as pessoas leem a Bíblia, se as pessoas entenderem que na eternidade haverá um céu, que na eternidade haverá um lago de enxofre e fogo ardente que não se apaga, as pessoas precisam entender isso aí de uma vez por todas. Meu Deus, como é que eu vou preferir passar minha eternidade no lago de enxofre, no fogo que não se apaga, que não consome? Meu Deus, é sério isso? As pessoas estão brincando, estão achando que isso não existe, irmão. Em nome de Jesus, o céu existe. Então, nós precisamos ter essas palavras no nosso coração, porque é tempo, irmão, de resgatar, de salvar vidas. O Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está às portas, as coisas estão aí, nós estamos percebendo, o mundo está de ponta cabeça, irmão. As coisas estão ao avesso. O que é moral está ficando imoral. O que é legal está ficando ilegal. Pessoas estão indo presas sem cometer qualquer ilegalidade. Então, nós precisamos estar atento a isso, irmão. Família é algo muito sério. Nós precisamos brigar pela nossa família no contexto do mundo secular para fazê-los verdadeira família no contexto bíblico. Então, irmãos, a primeira resposta a esta pergunta, quem é a minha família? A primeira resposta que eu tenho é que quem faz a própria vontade não é família de Jesus. Porque Jesus é que fala. E olhando em redor para o que estava assentado junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão. É sério isso, irmão. Agora, o que foi feito no começo? A pessoa, ela foi atrás da sua própria vontade, daquilo que era bom, não é isso? Agradável e desejável. A segunda resposta que nós vamos ter para a família, irmão, é quem fizer a vontade do Pai. Quem é minha família? É quem fizer a vontade do Pai. Então, irmãos, é por isso que nós nos tratamos como irmãos. É por isso que eu quero, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, que nós procuramos mais estar em comunhão, estar em reunião, estar debaixo do mesmo teto, estar na mesma profissão de fé, com o mesmo propósito. Família é isso. Família, num contexto divino, ela tem características. Não é de qualquer jeito. A família, num contexto divino, a família cristã, a família de fato, a família que vai para o céu, é aquela que está assentado e junto de Jesus. É isso que ele disse para nós. Eu disse e repito, no verso 35.
Olha só, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e mãe. E ele falou isso olhando para quem? Para os que estavam assentados junto dele. É muito sério isso. Então, quando nós vamos refletir nesta afirmação de Jesus, assentado e junto, a característica de família é proximidade e é submissão. A família cristã é uma família submissa. A família cristã é uma família de proximidade com Jesus. Submissão, irmão, não é humilhação, não. Meu Deus, submissão não tem nada a ver com humilhação. Submissão é a aceitação da missão. Submissão é aceitar a ordem, é você ser subalterno a Jesus. A submissão, ela é a ajudância na missão. Quem é o líder, irmão, da família de Deus na terra? É Jesus. Então, nós somos submissos, nós somos família, porque nós aceitamos a missão de Jesus. Nós somos subalternos, porque nós sabemos o nosso lugar. Nós sabemos que Jesus é o cabeça e nós somos membros. Nós fazemos parte do corpo, cujo líder e cabeça é Jesus Cristo. Agora, tem gente que não quer aceitar Jesus. Lá no início, eles não aceitaram, eles não obedeceram, porque Deus falou, não faz isso, eles fizeram. Por quê? Porque ele foi atender o desejo da seu próprio eu, do seu próprio ego. Ele viu que era desejável para comer e aí foi e se alimentou. Então, a submissão, a aceitação da missão, nós vamos só comer daquilo que Deus dá. Aleluia. Eu não vou comer do que eu decido, não. Eu vou comer daquilo que Deus diz para eu comer. Ô, glória! Então, a aceitação de missão, ela reflete para nós esta questão, essa característica da família de Jesus, assentado junto. O assentado aqui é a submissão, e o junto é a proximidade. Então, o assentado é a submissão, é aceitar a missão, aceitar a ordem, é ajudar na missão, é tomar uma posição de obediência, é acatamento da autoridade de Jesus. Irmãos, toda autoridade emana de Deus. A autoridade emana de Deus. Irmão Elia, mas o fulano é autoridade. Sim, ele é autoridade se emanar de Deus a ordem. Porque se for uma ordem ilegal, eu não vou cumprir. Porque não vai emanar de Deus. Dai a César o que é de César, o que é de Deus. Toda autoridade emana de Deus. A pessoa que é autoridade no mundo secular, ele tem responsabilidades que ele vai se apresentar diante de Deus e Deus vai falar para ele, olha, a autoridade que eu te dei, você fez o que com ela? Você destruiu o meu serviço? Não é isso que os fariseus faziam? Os escribas, os herodianos? Eles estavam tentando destruir o serviço de Deus. Os sacerdotes mataram Jesus. Eles vão responder por isso. A autoridade, nós, quando oramos, nós oramos pelas autoridades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, nós oramos, apresentamos a ele. Agora, o que eles fazem, a responsabilidade deles perante Deus, que o juízo virá de Deus. Nós respeitamos a autoridade no sentido de não nos rebelar, revolucionar, quebrar tudo, essas coisas não. Porque a nossa batalha é no mundo espiritual, não é contra a carne.
É por isso que nós não aconselhamos o cristão ficar debatendo na mídia. Não, o cristão percebeu que o mundo está, os negócios estão esquisitos, estão feios, o cristão vai para o joelho, coloca aquela vida diante do Senhor e pede misericórdia. É assim que nós batalhamos contra a carne. É na esfera espiritual. Há um equívoco muito grande. Tem muita gente aí candidata a cargos políticos se denominando cristão, fazendo a sua própria propaganda na internet, e muita gente votando nele, porque nós estamos achando que ele vai fazer alguma coisa lá. Não vai fazer, irmão. Não vai fazer, infelizmente, não vai fazer nada, porque Jesus mostra isso para nós lá no Sinédrio. Ele foi rejeitado pela política, pela religiosidade, pela multidão e pelo revolucionário. Ele foi rejeitado. E aquilo é profético, continua sendo rejeitado até os dias de hoje. Não há lugar para Jesus neste mundo. Se o mundo quer se dar bem, tem que obedecer à lei de Deus. E a lei de Deus qual que é? Amar a teu próximo assim como eu te amei. É isso, a lei de Deus é essa, irmão. Jesus falou, vou resumir tudo. O amor de Jesus Cristo é parâmetro para o mundo, para as pessoas que querem se dar bem, querem viver em paz, em tranquilidade. Então, o assentado é isso, é a submissão, é entender que nós obedecemos a Jesus Cristo, o Senhor. Então, para a primeira característica para ser família de Jesus é estar assentado, é ser submisso. Ele é o cabeça. Nós somos membros deste corpo. A segunda característica desta resposta, quem fizer a vontade do Pai, é a proximidade, que é estar junto. Junto é proximidade. Proximidade me dá a ideia de comunhão, me dá a ideia de unidade, me dá a ideia de mesmo propósito, me dá a ideia de assembleia, de congregação. A proximidade é intimidade. Jesus realizava a sua obra e os discípulos estavam ajudando ele na realização da obra. Os discípulos não estavam, me cura, Senhor, me cura, me faz isso, não, me dá prosperidade, isso, aquilo, outro, não. Discípulo não estava atrás disso, não. Discípulo estava ajudando Jesus na obra. Estavam sendo espremidos junto com ele pela multidão. Estavam sendo acusados e apontados junto com ele pelos fariseus, pelos hipócritas. Estavam sofrendo os ataques que Jesus sofria. Irmãos, é peculiar, é inerente ao cristão sofrer ataques. Porque o nosso comportamento santo, que quer dizer separado do pecado, faz com que sejamos apontados. A pessoa vai falar, mas é bobo, ele não bebe. Nossa, ele não vai para balada, como ele é tonto. Que é isso, meu? Você não fala um palavrão. Você é frouxo, desculpa a expressão. Não é isso? Você é molenga, rapaz. Você é covarde. Você apanhou, não fez nada. Você é bobo, rapaz. Você não põe gato na água. Que isso, rapaz? Você deixa de comer para pagar o boleto da Casa Bahia? É, irmãos, o crente é diferente. O irmão de Jesus aqui, família de Deus, é diferente.
Ele tem proximidade com a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus aqui é o Jesus homem que eu estou dizendo. O Jesus homem é o caráter de comportamento de Jesus diante do mundo secular. Então, nós temos que ter proximidade com este homem de caráter. Nós estamos aqui, irmão, não estamos sendo exortados, não, nós estamos aprendendo, porque, irmão, são tempos difíceis, são dias difíceis, e pessoas vão procurar a minha vida, vão procurar a sua vida para obter orientação a respeito de comportamento para que esteja inserido na família de Deus. Se prepare aí, irmão, aqui ninguém. Eu falo com muita tranquilidade, eu me converti com 47 anos. Defeituoso ao extremo, mas para a honra e glória do Senhor. Hoje as pessoas nos procuram e nós falamos do amor de Deus. É o que o mundo está precisando, irmão. O mundo está precisando do amor de Deus, porque o mundo em que vivemos é um mundo de desamor, é um mundo de ódio, é um mundo de extremo, é um mundo de polaridade, é um mundo de divisão, é um mundo de discussão, é um mundo de confronto, é um mundo de disputa, é um mundo louco. Misericórdia. Nós precisamos nos preparar porque Jesus está às portas. Nós precisamos estar prontos para ser canal de bênção, instrumento do amor de Deus na vida das pessoas. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso estar consagrado para que vidas sejam alcançadas através da minha vida, através da sua vida, em nome de Jesus, irmãos. Eu quero, em nome de Jesus, eu quero que você receba esta noite poder de Deus na sua vida, para que você seja luz, para que você seja sal, para que você seja instrumento do amor de Deus neste tempo, e vidas serão alcançadas. Ô, glória! Ô, glória, é tempo de engajamento na missão. Precisamos estar juntos, precisamos estar próximo a Jesus Cristo. A proximidade, irmãos. Eu não posso ver, eu não posso enxergar uma pessoa convertida que não realiza a obra, que não faz nada. Porque a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Eu não consigo acreditar. Tem obreiros abandonando o serviço. Eles sabem que tem que estar próximo, que tem que estar junto, estão abandonando o serviço, estão pecando. Meu Deus, precisamos orar, precisamos conversar com esses irmãos e falar essa passagem para eles. Irmão Toninho, Marcos 3:33. Tem que estar junto, tem que estar próximo para ser família, porque Jesus Cristo está vindo para buscar a família dele. Eu assisti um filme esses dias, todo mundo subiu. E a pessoa foi na igreja procurar ajuda, chegou lá, estava um pastor. A família de Deus tinha sido arrebatada. E lá na igreja estava um pastor. A gente precisa cuidar, precisamos estar atentos. Jesus está às portas, irmão. Jesus, quando estava na sinagoga, os discípulos estavam com ele. Tem gente que não quer ir mais na igreja, no templo, orar, estar em comunhão. A desculpa da pandemia. Põe a máscara, irmão. Toma vacina, põe a máscara, passa álcool gel. Vamos para a comunhão. Quando Jesus estava no monte orando, tem gente que nunca dedicou um momento de oração para Deus. Nós temos culto de oração na igreja. A igreja, a Assembleia de Deus logo, onde congregamos, tem preparado cenário de oração, de manhã, de tarde e de noite. Tem gente que não participa, não está subindo ao monte para orar. Os discípulos estavam com Jesus no mar. Mar é uma aparência de intranquilidade, de altos e baixos, de vai e vem, de insegurança.
Mas mar é lugar de milagre. Mar é lugar de andar sobre as águas. Tem gente, irmãos, que tem medo de sair de casa e falar do amor de Deus para as pessoas. Está com medo de pisar no mar. Os discípulos estavam com Jesus nessa casa aqui, ó, sendo espremido, mas eles estavam lá. Quando nós aqui, para a honra e glória do Senhor, tivemos esse privilégio de fazer culto nos lares, é isso que representa. É lugar de intimidade, de proximidade, a casa, o lar, a família. Nós precisamos, irmãos. Precisamos realizar a obra junto com Jesus. Nós lemos lá em Gênesis a respeito da vontade do homem, que foi boa, agradável e desejável. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em primeira, a vontade de Deus, ela é boa. Mas é boa de bem, de fazer o bem. A vontade de Deus é agradável, porque ela atende à necessidade sem causar nenhum mal. A vontade de Deus é perfeita, ela não é igual à vontade do homem que é desejável, mas ela é perfeita. Por que perfeita? Porque ela é eficaz. A vontade de Deus resolve a deficiência que há no homem. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa entender essas coisas. A vontade do homem é boa, a vontade do homem é agradável, a vontade do homem é desejável, é para atender os seus desejos. A vontade do homem é boa para si mesmo. Ela é agradável para si mesmo. Ela é desejável para si mesmo. A vontade do homem é egoísta, mas a vontade de Deus não. Ela é boa de realizar o bem. Ela é agradável para a paz, trazer para nós tranquilidade. A vontade de Deus é perfeita, porque vai cumprir em nós. Vai cobrir a nossa vergonha. Vai nos dar condições de ser família de Jesus. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Eu quero fechar com esse versículo de 1 Tessalonicenses 4:3. Porque em resposta à pergunta que nós fizemos, a primeira resposta foi que não é família quem faz a própria vontade. Ou seja, que vai atrás dos seus próprios desejos. Mas a família é aquele que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus é estar assentado junto a Ele. É estar submisso e próximo. E quando nós estamos submissos e próximos de Deus, isso nos leva à santificação. Santificação é a separação do pecado. É o seu status. A sua vida é aquilo. Você é uma pessoa santa. Você é uma pessoa santificada. Você é uma pessoa separada do pecado. Até que Jesus venha.
É uma pessoa que se abstém da fornicação. Fornicação aqui é todo aquilo que gera uma contaminação na nossa vida plena, corpo, alma e espírito. Então, a santificação nos separa do pecado. A santificação nos aproxima de Deus. Sem santificação, ninguém verá Deus, não é isso? Por quê? A santificação. Eu quero me aproximar de Deus, quero ver Deus, eu preciso estar assentado junto a Jesus Cristo. Então, a família de Jesus, irmãos, é quem faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente fique apartado do pecado. Ô, glória! É muito simples tudo isso. É muito simples, mas a gente precisa ter esse conhecimento. A gente precisa ter esse verso anotado, memorizado. Porque são tempos, irmão, que Deus vai usar a igreja dele de maneira simples, porque Deus tem pressa. Tem muita gente perecendo por falta de conhecimento. E nós temos o conhecimento para anunciar para essas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, então. Até aqui o Senhor nos ajudou, Toninho. Até aqui foi o que Deus me deu para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos encerrar, agradecendo a Deus por tudo. E eu quero lembrar aos irmãos que amanhã à noite nós estamos em campanha na igreja. Campanha, como diz nosso pastor, é um empreendimento de esforço. Então, nós vamos buscar o avivamento espiritual. Como é que aviva espiritualmente? Se aprofundando nas Escrituras, louvando e glorificando o nome do Senhor. Então, eu convido vocês amanhã, às 20 horas, estarmos na igreja, em busca desse avivamento, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham um restante de noite maravilhosa, um descanso protegido pelo Altíssimo, guardado por seus anjos, restaurador. Que amanhã tenhamos todos um dia próximos e junto a Jesus. Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti por esse momento, por esta reunião, por esta palavra, Senhor. Somos gratos pela Tua graça e misericórdia. Clamamos a Ti pela Tua providência. Nos fortalece espiritualmente para que possamos, Senhor, como instrumento do Teu amor, anunciar o Evangelho a toda criatura, papai, para que o seu nome seja glorificado, para que a sua família seja acrescida. Se nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém.